Esse discurso dele, eu acho que chega a cotejar com o discurso do Marcos. Vamos falar sério, vai. Vamos voltar aqui. O Pipinho... Volta, mas só que ele se deu melhor. Volta um pouco, vamos lá. Ele se deu melhor. Quantas vezes? Ele pagou uma grana. Não, mas chega. Compensa que ele ganha até hoje. O Pipinho Água Santa. Mano, os gritos de vergonha no Morumbi começou depois que o Lincoln caiu em campo. Eles estavam vaiando a cena do Flamengo e o juiz que estava aceitando. Aliás, eu falei esse Ricardo Marques Ribeiro, ele pica demais o jogo e deixa o que o pessoal quiser. Pica demais o jogo e ele deixa o pessoal fazer o que bem entender dentro de campo. Árbitro fraco. Fraco. Fala, Superman. Eu acho uma baita muleta falar que empatou com o reserva do Flamengo. Pelo seguinte, primeiro que até outro dia o Rodinei era o titular. O Trauco é jogador da seleção peruana. Né? Não é um Zé Mané. E pra muita gente ele é melhor que o René. Pro torcedor do Flamengo, inclusive. Tá? O Pires da Mota é um bom volante. O Ronaldo é muito bom jogador. Nunca foram titulares. O goleiro mas eu acho bom jogador. Ontem pegou o César, coisa é você achar bom, outra coisa é o que o César, tudo bem. O César, ele falou do Rodinei, dá a impressão que o Rodinei é o Alberto Torres. Não. E o outro é o Cafu, sabe brincadeira. Agora você já falou, eu vou falar um pouquinho. Você falou o programa inteiro, agora espera só um pouquinho. Peraí, não. Mas é fato. Sou eu que falo que o time do Flamengo, que o São Paulo foi chamado de vergonha porque o time estava jogando mal. Chamaram ou não chamaram? Inventei o fato. Então, assim, presta atenção na transmissão um pouquinho. Eu não inventei nada. Primeiro você presta atenção na transmissão antes de você sair da transmissão. Não. Tá muito agressivo. Saiu vomitando um monte de bobagem, agora a gente tá tomando porrada. Peraí, eu vomitei bobagem. Eu gosto do Superman. Ninguém aqui na mesa o cara acabou de te falar que teu negócio da luta. O cara me fala que o Dembélé é pior que o Dudu e eu que falo bobagem. Realmente. Então presta atenção na sonora e depois você vai entender se eu falei isso. Peraí, o Ronaldo é titular do Flamengo? Não. Pires da Mota, titular do Flamengo? Não. O Rodinei era titular por quê? Não. Falta de opção. Não é falta de opção, porque o Abel não quer pôr, porque o Ronaldo é um jogador com o Ilharão, o Rodinei tem sido, pelo menos, um pouquinho mais regular no pouco que joga, que o Pará que tá a torcida do Flamengo tá bem satisfeita com o Rodinei parar. Parabéns. Sim, eles não estão satisfeitos, mas o Rodinei é menos pior que o Pará, se você colocar no papel. O Trauco tem um pouco mais de recurso que o René. Pelo menos o Trauco chega à frente, tabela. Ele foi pra uma Copa do Mundo e o René não foi. Ele jogou uma Copa do Mundo. Pois é. Mas jogou no Peru, mas ele jogou a Copa do Mundo. Sabe muito. E na seleção dele ele foi. Será que só o país dele só tem ele de lateral esquerdo? Eu quero entender onde você está falando que é o Ronaldo é bom jogador. O Diego até ontem era o capitão do Flamengo. Até o Berril é bom jogador. Então peraí, esse time reserva do Flamengo... Não, esse time reserva... Poderia ter evitado essa vergonha. Esse time reserva do Flamengo é um bom time. Esse time reserva do Flamengo é um bom time. É um bom time, mas é reserva. Então assim, distorce o que ele diz. Nossa, que vergonha. Ele vê que ele fica num buraco. Reserva. Ele vê que ele fica sinucado, o reserva do Flamengo não é o Juquinha, é o Zezinho, o Luizinho da esquina. É um bom... Peraí, a discussão... Peraí, você tá mudando a discussão. Óbvio. Tô mudando. Peraí, o que o meu menino falou é que esse é o time reserva do Flamengo. É óbvio que é. Você falou, não é... Um monte de... eu falei não é, falou sim, tem muito bom jogador que merecia estar no time titular e até ontem estava no time titular. Ser muito bom jogador ou merecer ser titular, não é titular. Não, mas até ontem os caras eram titulares. Não era. O Diego era... O Diego não só o Diego. O César passou quase que uma temporada inteira titular. Nossa senhora, vai. Cara, pode dizer assim. É verdade. Você pode dizer assim. Sabe o que falta pra você? O César, nos principais momentos... pegou pra caramba ontem. O César esteve nos principais momentos decisivos do Flamengo. A zaga do Flamengo ontem era a terceira opção. Óbvio. Como a terceira opção? Sim, não era nem a segunda. Jogou o Rodolfo, que é o segundo substituto. Não jogou nem o Rodolfo. Um deles. Ó, no centroavante não jogou nem o Uribe. Pera um pouquinho. Na época do Dorival Júnior, o César foi titular, eu já disse aqui várias vezes, eu prefiro o César ao Diego Alves. O Rodinei, ele tem razão, foi titular numa época no Flamengo e o Pará era a reserva dele. Os dois zagueiros não são titulares. Jogou o Dantas. Mas é um bom zagueiro. Sim, não estou discutindo se é bom ou ruim. O lateral esquerdo, eu acabei de falar, os dois zagueiros não são titulares. O lateral esquerdo, o Trauco, foi titular um bom tempo no Flamengo. Já não é há muito tempo. Sim, não é muito. Concordo com você. O lateral esquerdo, o melhor do brasileiro do ano passado foi o René. Mas foi titular um bom tempo. O Pires da Mota é um jogador de nível, nunca foi titular, é verdade, nem o Ronaldo. Você tem o Berril, que já foi titular. Ronaldo jogou há séculos. Por causa de lesão. Mas não é. Sim, mas já foi, é isso que ele está falando, eu acho que ele tem razão. O Berril já foi titular, o Diego já foi titular.
Quem que jogou aberto? São os meninos, é o Hugo Moura e o Lincoln, são garotos. Três jogadores. O único, mas agora, é só o Diego. Agora, o mais importante nessa história, o mais importante nessa história toda, pra mim, é o seguinte, você não pode começar a diferenciar quem é titular e reserva. Você tem que saber usar o que você tem na mão. O Santos foi jogar contra o Internacional, contra o Grêmio em Porto Alegre, o São Paulo, tirou 6 jogadores do time. 6. E não é porque ele estava machucado, ele tirou. Ele tirou, passou, mudou o sistema, jogou com 3 zagueiros, botou o Felipe Jonathan, mexeu no time completamente. Mas isso é verdade para um time como o Santos e para um técnico como o São Paulo. Então, é isso que nós precisamos brigar. Por mais que a gente esteja tentando driblar as evidências e encontrar alguma titularidade. Oi? Você está com um chupão no pescoço? Eu estou muito do outro lado. Olha aí. Foi minha sobrinha ontem. Ah, sei. Sobrinha de 24 anos. Fui na festinha da minha sobrinha ontem. Quantos anos é a sobrinha dele? Sobrinha de 24 anos. Me arranhou. Depois sou eu. É. Boa, Pipa. Isso aqui é o efeito mulher gato. Efeito mulher gato. É o efeito Shang Tsung. Por mais que a gente esteja tentando encontrar algum traço de titularidade nesses jogadores do Flamengo. Óbvio que não. O único. Não, mas eu não tô... Não, eu tô entendendo, mas você está tentando ajudar o Flamengo. Não, não é isso. Mais ou menos. Sabe por quê, seu Mani? Porque quando o Abel vai montar o time, quando ele vai fazer essa modificação do time da quarta-feira para cá, só o Diego que é o ele troca os 11. Só. Não, é diferente do São Paulo que vai lá e troca 4 ou 5. Mas só que é o seguinte, que é bastante coisa. Ele trocou 11. Então, mas aí é o 880. Pega os 11. E eu não contesto, viu, Flamengo? Eu não contesto a qualidade do Ronaldo, que eu também acho. O Flamengo reserva. O primeiro Pera. Calma. Vamos respirar um por vez. Olha o seguinte. Vitinho é reserva, não jogou. Óbvio. Rodolfo é reserva, não jogou. Uribe é reserva, não jogou. O Abel meteu o time cedo do Flamengo. Ele meteu o time cedo do Flamengo titular. E pela primeira vez no ano o Flamengo jogou de uma forma equilibrada. Não, mas isso Ninguém está contestando isso, Ninguém tá contestando isso. Não, desculpa. Três volantes e os 3 chegavam à frente, os 3 municiavam o Diego. O Diego menos o Pires da Mota. Tudo, o Pires da Mota mas ele os 2 volantes. Mas ele levar o Pires da Mota com liberdade para chegar à frente. O Flamengo teve 3 volantes que, entre aspas, a gente tem que acabar com essa cultura de que o volante é o cara que tranca e acabou. Os 3 meias que o Flamengo jogou ontem ajudavam a defender, chegavam meio à frente. O Flamengo fez um baita primeiro tempo que não deixou o São Paulo jogar. E mas é mérito ninguém isso. contesta. Com o time reserva. Mérito. Teve desempenho contra o São Paulo, que é um bom time. Com o Cuca? O Cuca falou que preferia jogar contra o time principal? Olha, se o time principal do Flamengo, pra mim, tá dando mais espaço que esse time que jogou ontem. Então, Ou seja, o time reserva na formação de ontem foi muito mais equilibrado que o time considerado. Mas ninguém já admitiu que é reserva. Pronto. Então, mas é óbvio. Ninguém contestou. Agora ganhou. Mas, humildade. Só para não dar a entender que eu estou dizendo o contrário, o negócio é o seguinte, ninguém contestou aqui, pelo menos da minha parte, eu não contestei, acho que pelo menos não ouvi ninguém contestando também, o futebol que o Flamengo apresentou com o time reserva. O Flamengo ele fez um cai-cai no segundo tempo, óbvio, para irritar o adversário, porque o time brasileiro é acostumado a fazer isso. Não é privilégio do Flamengo. O Corinthians faz, São Paulo faz, Palmeiras faz. Qualquer time brasileiro gosta de usar esse artifício de cair no campo do adversário para enervar os caras. Inclusive na final do campeonato, o Volpe caiu, o Cuca mandou ele ficar lá. Pois é. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não questionamos aqui o que o time do Flamengo reserva fez em campo. A não ser só esse cai-cai, porque aí foi ridículo mesmo. Porém, era o time reserva do Flamengo. O único jogador que atuou ontem do Flamengo que realmente tem ambição de ser titular nesse time é o Diego, porque claro o restante tem a condição de reserva. O Ronaldo não tem ambição de ser titular? Não, o Pires da Mota não tem não ambição? vai ser. A gente não sabe, Cani. Não será. Não será. Ambição todo mundo tem. Não será. O Trauco pode voltar a ser titular. O William Arão, gente. O William Arão, todo mundo contesta pra caramba e eu também já contestei durante muito tempo. A torcida do Flamengo também bate. O que o Ronaldo e o Pires da Mota jogaram ontem foi mais que o William Arão. Deixa eu terminar. Muito mais desempenho. O William Arão, ele é queridinho do Abel. Ele não sai do time do Flamengo. Mas aí a gente tem que contestar isso. Até em momentos em que ele estava pior do que ele apresenta o futebol hoje, ele não saiu. Mas a gente não tem que falar amém pro Abel. O Ronaldo hoje, Facincani, é reserva do Arão. Mas eu não tô aqui pra falar amém pro Abel. Eu tô aqui pra falar amém. A questão é julgar o time titular e o time reserva. Tudo bem, mas o Abel pode ter 8 opções que eu não concordo. Mas você não é o técnico do Flamengo, Mas pra mim, desse time reserva do Flamengo, boa parte desses caras poderiam jogar. Mas o fato de você entender que eles podem jogar, Facincani, não habilita você a escalar o time do Flamengo. A minha função não é olhar pro time do Abel e falar assim, ó, bacana, Abel, legal. A gente tá discutindo aqui, mas peraí, eu sou time reserva do Abel Braga. E dá uma melhoria. Quem escala o time do Flamengo? O Facincani ou o Abel? Então vem na mesa discutir futebol.
futebol. Então não adianta nada quando chegar uma hora, a gente vai discutir, por exemplo, o Corinthians, você chegar e falar, eu acho um absurdo o fulano e tal jogar. Mas, gente, eu posso achar um absurdo, ele pode falar, Bruno, mas ele não pode falar que os jogadores são titulares, não são. Na minha visão seriam. Mas é a minha opinião. É a minha opinião. Mas você falou que era um time titular, não é? Mas eu não falei que é o time titular. Não deu o braço a torcer. Eu não falei que é o time titular. Eu falei que muitos caras desse time, pra mim, seriam titulares. Peraí, são duas coisas diferentes, mano. Eu concordo com você quando você fala que não é o time nem reserva. Isso é uma coisa. Agora, ele tá dando a opinião dele de achar. Na minha opinião, seria o titular. Não, mas ele pode achar. Então, mas isso os caras não são, direito. não são. Mas eu não tô falando que ele não tem o direito. Não, mas ele já admitiu que Você tá me atacando pedra do nada. Eu não tô te atacando pedra, você tá maluco? Esse time, eu enxergo que pelo menos 3, 4 peças mereceriam uma vaga de titular. O Lincoln jogou ontem pra na caramba. formação Quem você tiraria do time titular do Abel para colocar o... Não, melhor pergunta, dos que estavam em campo ontem, quem seria titular no seu time? O Pará, pra mim, é um cara que... Não, os que estavam em campo ontem... Não. Estavam em campo ontem. Quem seria titular? O Rodinei no lugar do Pará, o Trauco no lugar do René, o Ronaldo no lugar do Ilharão. Ok. Acabou? O Pires da Mota pode jogar nesse time do Flamengo? Não. Pires da Mota, você vai tirar o Coediar. Titular. Tira o Coediar pro Pires da Mota Tira o jogar. Everton Ribeiro. A pergunta foi muito direta e objetiva. Faz o seguinte. Escala o seu time titular do Flamengo. Isso, pronto. Escala o seu time titular. Já chorou. Já miou. A gente vê quem estava jogando ontem. Vamos ver. O seu Flamengo, com todo mundo à disposição. Todo mundo. Não, o quê? Sim, vai. César, Rodinei. E o Diego? Calma, Peraí. deixa ele escalar o time. Vai. César, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Trauco. Cuejar, Ronaldo e o Arrascaeta. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. Cadê o Pires da Mota? Quatro jogadores. São 4 jogadores. Se você quiser fazer uma formação um pouco mais cautelosa, Não esquece. só um pouco mais Você entendeu cautelosa, alguma coisa? você pode abdicar ou do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta e colocar o O Pires da time Mota. do Facicani Bem postado. É óbvio. Mas o meu Tem seria quatro, esse. Você não gosta de dar o seu braço a torcer. Aí você braço a baixa o torcer? Diego Alves, René. Não. Quem mais que você tirou? certo. Pará Eu tirei E o o Ilharão. Alves e o Ilharão. Isso. Ele ia tirar o Everton Ribeiro, aí na hora Mas eu não ele falei que ontem, nossa, o time inteiro. Você acabou de falar que o Pires da Mota seria titular. Mas ele Sai tem quem? condição. Mas o Pires da Mota, por exemplo, pode jogar junto com o Coelho. Pode ser o Coelho. Aí você tira o Ronaldo, então. Aí você tira o Ronaldo. Então claro, continua os dois têm condição. Não, eu acho que Mas vale até a jogar pena. juntos. Na minha Vamos ouvir o opinião, Cuca, vale a pena dizer o seguinte: esse time reserva do Flamengo é muito bom. É muito bom. Perfeito. É bem treinado. E acho que o Abel deve treinar e dedicar bom tempo para esses jogadores. Tanto é bom que chegou e endureceu o jogo pro líder do campeonato. Isso, o que me chamou a atenção foi a postura dos jogadores que ficaram à frente da zaga ontem. O Pires da Mota jogou direitinho, o Ronaldo jogou bem à frente da zaga, marcaram mais, bloquearam os espaços do São Paulo. O São Paulo, no primeiro tempo, quase que não existiu. No segundo tempo, São Paulo melhorou. Cuca, vai. Chega, Pipo. Vamos pro Cuca. Tá bom. Você se perdeu inteiro. Mês de maio, a gente ainda não tem um nível físico de equipe, a gente é desequilibrado e tudo isso tem uma consequência lá vinda desde trás, de uma pré-temporada muito pequena, muito atropelada, de 2, 3 remontagens, e esse time tem a evoluir. A gente evoluiu do Botafogo para cá, a gente evoluiu de cá, do Goiás para cá, então a gente tem a evoluir, né? Tem que hoje, eu acho que o torcedor fica muito satisfeito com o que esses jogadores fizeram em campo. Eu preferiria, sinceramente, jogar contra o titular do Flamengo do que esse tipo de jogo. E isso eu falei antes para os jogadores, vai ser mais complicado do que jogar com o titular. Você concorda, Oswaldo Pascoal? Eu acho que jogar contra o time titular do Flamengo, as dificuldades seriam maiores para o time do São Paulo do que esse time, que para mim é um time reserva do Flamengo. Imagina enfrentar Bruno Henrique com todo o respeito. O Bruno Henrique depois entrou, né? O Bruno Henrique entrou no decorrer da partida. Mas com todo respeito, eu acho que é pior jogar contra o time principal do Flamengo do que contra o time reserva. Gente, quis dar uma valorizada os jogadores do Flamengo, poucos jogadores do Flamengo tinham mais de 20 anos. Poucos. Você pode pôr o Diego, tem mais de 20 anos, o Trauco tem mais de 20 anos, o Berril tem mais de 20 anos. Mas, Pascoal, a média de idade do Ajax é de 21, 22 Sim, mas anos. o time principal do Flamengo, na minha visão,
o time principal do Flamengo é melhor que o time reserva. Senão ele seria o reserva e o reserva seria o titular. Então não teria uma lógica no futebol. O reserva é o reserva. Por que ele é o reserva? Porque o titular joga melhor. Quando precisar, joga o reserva, que é o cara que fica esperando para jogar. Então ontem jogou o time reserva. Muito embora o César tenha feito uma grande partida, o Diego tinha feito um goleiraço. Ele pegou 4 bolas sensacionais. Foi muito bem o César. Para mim seria o titular. Ponto, César. Pegou 4 bolas sensacionais. Outra coisa, o Diego jogou pra caramba. Jogou pra caramba. E o moleque, esse Lincoln, centroavante, que na seleção brasileira não conseguiu jogar, porque estava completamente fora de forma, ele é arrumadinho, ele tem uma tendência a engordar. Agora, ele é arrumadinho. Ele é bom jogador, cara. Ele deu trabalho ontem pro São Paulo, ele é bom jogador. Vamos ouvir o Abel.